só. A nossa prova está marcada como capítulo 7 e capítulo 8. O capítulo 7, a gente vai falar de radiações eletromagnéticas. Vou abreviar para EM, eletromagnética, beleza? O que é uma radiação eletromagnética? É uma onda, ou, na verdade, né, ondas eletromagnéticas, o certo de se dizer, beleza? Quais são as características de uma onda eletromagnética? Não precisa de um meio material para se propagar, se propaga em qualquer meio, mas não precisa de um meio. Quer dizer o quê? A onda eletromagnética pode se propagar no ar, na água, né? Pode se propagar no vácuo, que é uma das características que ela tem aqui, ó. Beleza? Então quer dizer o quê? A onda eletromagnética, ela se diferencia de uma onda mecânica, porque ela pode se propagar no vácuo. Tudo bem até aí? E outra coisa, toda onda eletromagnética, ela é uma onda do tipo de vibração transversal. Lembram disso? Sim ou não? A gente tem ondas longitudinais e ondas transversais. A onda eletromagnética é uma onda transversal. A gente tem ondas mecânicas e eletromagnéticas, beleza? Toda onda eletromagnética é transversal e toda onda eletromagnética pode se propagar no vácuo ou em qualquer outro material. Tranquilo até aí? Outra coisa que a gente tem que lembrar, quando eu falo de onda eletromagnética, eu tenho o que a gente chama aqui de espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? É a faixa em que a gente tem todas as radiações que a gente sabe. Ou seja, ondas de rádio é uma radiação eletromagnética, microondas é uma radiação eletromagnética, infravermelho é uma radiação eletromagnética, a luz visível, ou seja, as cores, é uma radiação eletromagnética, ultravioleta é uma radiação eletromagnética, raio-x é uma radiação eletromagnética e raios gamas também é uma radiação eletromagnética. O que diferencia uma da outra? A frequência e o comprimento de onda. Beleza? Quando a gente olha, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Se eu olhar aqui para as ondas de rádio, certo? As ondas de rádio, gente, dentro do espectro eletromagnético, é a que tem a menor frequência. Beleza? Consequentemente, quer dizer que eu posso já concluir que os raios gamas têm o quê? Maior frequência. Beleza daí? Não. Vamos chegar nessa pergunta, foi ótima, viu, João? Olha o seguinte, o João está falando assim, por possuir maior frequência, os raios gama se movem mais rápido que as ondas de rádio? Não. A velocidade de propagação da onda eletromagnética é a mesma, tá? Então, todas as radiações aqui se movem na mesma velocidade. Então, quer dizer o quê? Vou até colocar aqui no cantinho aqui, ó. A velocidade de uma onda eletromagnética é igual, né, no vácuo, né, a 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Quer dizer o quê? Todo o espectro eletromagnético ele vai se mover nessa velocidade. E aí, João, seja onda de rádio, micro-onda, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama, todos se movem com essa velocidade aqui, ó, no vácuo. Isso, velocidade da luz. Show de bola? Tranquilo? Dúvida até aqui? Não? Muito bem. Quem chegou atrasado aí, essa explicação está toda gravada, tá? Eu estou gravando nesse exato momento a aula para você. Está tudo sendo gravado, o áudio, a imagem, para vocês poderem reassistir em casa, tá bom? Então, ó, continuando. Então, o que diferencia as radiações do eletromagnético é a frequência e o comprimento de onda. Mas por que a frequência e o comprimento de onda? Eu não acabei de dizer que a velocidade é a mesma para todo mundo? Foi? Então quer dizer o quê? Quando eu olho para a expressão, a gente vai usar ela na prova, tá? Ó, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade em metros por segundo
Comprimento de onda em metros, frequência em hertz. Beleza? Se a velocidade é a mesma para todo, o que diferencia uma radiação de outra? A frequência e o comprimento de onda. E aí, olha só que interessante. A frequência, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Beleza? Show de bola? Então, quer dizer o quê? Onde eu tenho menor frequência, eu tenho o quê? Maior comprimento de onda. Aonde eu tenho maior frequência, eu tenho menor comprimento de onda. Ok? Quem levantou a mão para fazer uma pergunta? Isso. Isso mesmo. Teve mais alguém que levantou? Você? Foi você? Não? Tá, eu achei que alguém tinha mais levantado. Eu estava terminando de fazer a explicação, mas tá. Continuando. É a característica. É o jeito que é produzido os raios gamas, ele gera uma frequência maior. Então, quer dizer que a vibração durante a sua produção, ela está vibrando, ou seja, oscilando com maior frequência do que os outros, tá? Isso quer dizer que tem maior energia de ionização, tá? Então, a energia dos raios gamas é maior do que a energia da onda de rádio. Com certeza. Então, olha só, outra pergunta bacana. Olha aqui. Gente, vamos parar de conversar, por favor. É o seguinte, o João, ele fez a seguinte pergunta. Então, é mais chance eu ter câncer com raios gamas do que com com ondas de rádio. Sim. Aonde você tem maior possibilidade, e com certeza vai ocorrer quando você fica exposto a ter mutação, né, é, problemas celulares ou qualquer coisa do tipo, é do ultravioleta para baixo. Ou seja, ultravioleta, raio-x, raio gama. Ultravioleta pode provocar câncer de pele, né? Raio-X pode também provocar câncer quando exposto por mais tempo. Raios gamas também. Por quê? Porque eles têm alta frequência, grande poder de penetração nos tecidos e substâncias. Beleza? Só que isso eu não vou comprar, não. Tá? Pode ficar tranquilo. Só para quebrar, só para responder a curiosidade dele. Cara, isso aconteceria num espaço de tempo extremamente gigante. Então, inviável de acontecer. Realmente pode, teoricamente, matematicamente, sim. Mas que realmente vai te afetar na sua vida, na forma como você usa o micro-ondas, não. Tá? Você teria que estar exposto por muito, 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 muito tempo. Só que a sua vida não é assim. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Quando? Então, ó, o que eu peço para vocês terem bastante atenção aqui? Vamos aqui, ó. Eu peço para vocês terem bastante atenção nessa definição aqui, que você tem que saber calcular a velocidade, conhecer as unidades de medida para poder colocar sempre as medidas na unidade certa, conhecer o espectro eletromagnético, sabendo quem tem mais frequência, menos frequência, ok? Entender a relação de frequência com comprimento de onda, ok? E essa definição aqui é importante, você saber que ondas eletromagnéticas se propagam em qualquer meio, inclusive no vácuo, e ondas eletromagnéticas são sempre do tipo transversal, beleza? Isso aqui é crucial, tá bom? Pode falar, senhorita. Continuando, aí olha só, é, agora, outro tema que eu quero trabalhar com vocês é essa parte aqui, ó. O cálculo, ou seja, como é que a gente vai calcular a energia consumida devido a dispositivos elétricos. Eu expliquei isso para vocês em sala, depois a gente foi lá no meio, que acabou fazendo um exemplo, lembra? Certo? Então isso é importante. A energia, né, consumida por um equipamento, ela é calculada pegando a potência desse equipamento e multiplicando pelo tempo de utilização. O que eu quero chamar a atenção aqui que é importante?
A potência, que é o P, ela é medida em quê? Watts. Watts. O tempo é medido em horas, normalmente. Só que a gente precisa usar aqui uma unidade diferente para energia consumida, que é o quilowatts. Lembrando que o K significa 1000, ou seja, 10 a terceira. Tudo bem até aí? Dúvidas? Vai ter bastante exercício para a gente fazer aqui agora, tá? Daqui a pouco. Só vou terminar toda a revisão. E aí a gente consegue fazer bastante exercício. Gente, se por acaso em algum slide você precisar que eu pare para você copiar, é só me avisar, tá? Aqueles prefixos, é só um ou outro que você precisa saber. Não, cento não precisa, nano precisa. É, precisa sim. Tá bom? Show de bola? Pode passar, galera? Tá, eu pauso. Presta atenção, galera. Agora, ó. Agora é o seguinte. Vamos fazer aqui uma revisão de circuitos elétricos. Tudo bem? Basicamente, eu vou focar com vocês em associação em série. Mas associação do quê? De qualquer dispositivo em série. A gente vai falar de resistores, né? Que é o termo normalmente usado. Mas pode ser associação de lâmpadas em série, associação de ventiladores em série, associação de televisões em série. Quer dizer o quê? O que significa associar em série? Olha só para esse pequeno GIF aqui que eu fiz lá do FET, aquele aplicativo que vocês usaram. Ó, eu tenho aqui uma lâmpada, duas lâmpadas, 2 amperímetros e uma bateria ligada. Eu estou mostrando aqui que a corrente ela está tendo um único caminho para poder passar, correto? Isso significa que todos esses dispositivos estão conectados em série. Então, ó, aqui eu coloco aqui a ideia para vocês, ó. Associação em série, os elementos são conectados em sequência. Qual é o resultado de ser conectado em sequência? A corrente é a mesma para todos. Beleza? Show de bola? E aí, olha só, agora a terceira, que aí vai entrar na sua pergunta, Lucas. Cada componente que eu tenho aqui, exceto o amperímetro, que é só um medidor, e a bateria, ou seja, cada lâmpada que eu tenho aqui, consome uma parte da tensão. Beleza? Uma parte. Todo é a soma das duas. Entendeu? Então, por exemplo, se eu virar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, é uma. A tensão aqui é um certo valor. Beleza? Quando eu pegar, vamos supor aqui, ó, essa aqui é a lâmpada um, essa é a lâmpada 2. Na verdade tem que ser o contrário, né? Porque a corrente está correndo para lá. Então aqui seria a lâmpada um, lâmpada 2. Beleza? A lâmpada um, quando passa a corrente por aqui, ela consome um valor de tensão, vou chamar de 1. A lâmpada 2, na hora que passa a corrente por ali, eu consumo outra parte da tensão. Quer dizer o quê? Cada lâmpada vai consumir um valor. E aí, quando eu somar, dá o valor total que a pilha me deu. Entendeu? Se por acaso as lâmpadas tiverem resistências diferentes, cada um vai consumir uma parte. Quem tem mais resistência, consome mais. Quem tem menos resistência, consome menos. Ok? Hã? A conta, a conta é o que ri. Seria assim, ó. A tensão é a resistência vezes a corrente. Isso. Em ohms e o I em corrente. Eu não vou cobrar isso aqui na prova, tá? Isso aqui eu não vou cobrar na prova, não. O que eu quero que vocês saibam são as características. Conceito. Então, ó, por favor, vamos lá, galera. Então, ó, quando eu estou falando aqui, o importante é o conceito. Qual que é os conceitos? Tem que ser ligado em série, quer dizer, em sequência. A corrente é a mesma para todo mundo e cada componente consome uma parte da tensão.
O que que acontece se eu vier aqui, ó, olha esse GIF aqui de baixo. Ó. Eu tenho, eu tenho uma lâmpada aqui, eu vou lá e retiro ela. O que aconteceu? Queimou. Parou de funcionar. Por que que parou de funcionar? Porque aqui não tem nada ligando o circuito. E aí eu coloquei a observação, ó. Em série, se uma lâmpada queimar, as demais param de funcionar. Tudo beleza? Não, uma vai usar 15 e a outra vai usar que sobrou. Ou as duas vai usar menos do que a que realmente queria usar. Entendeu? Aí vai queimar o circuito, porque tá sobrando 5. Você falou para mim que a sua tensão tem 20. A sua lâmpada, 15 ohms. Então ela vai. Aí, tipo assim, lógico, vai depender da corrente que passou. Ela vai consumir 15. Então tá sobrando 5. Esse 5 que tá sobrando tá indo para onde? O fio. Por isso que queima. O fio vai receber essa tensão que sobra. Por isso que você não pode construir nenhum circuito sem pelo menos um resistor. Porque senão toda aquela energia vai para o fio. E aí o fio queima. Aí gera o que a gente chama de curto-circuito. Porque corrente é a movimentação de cargas. Tensão é a energia dada devido à diferença de potencial que tem. Pode. Só que não é energia no sentido de joules, né? Diferente. Olha aqui, galera. Para finalizar essa parte aqui, olha só. Eu tenho aqui um GIF que vai mostrar a questão da relação de brilho. Então, ó, quando eu tenho aqui esse GIF, repara só, eu posso vir aqui na minha bateria e aumentar ou diminuir a tensão. O que que acontece com o brilho da lâmpada? Aumenta. Então, quanto mais tensão ou menos tensão, o brilho aumenta ou diminui. Agora, se eu vier nas lâmpadas e mudar a resistência delas, o brilho também muda. Aonde eu colocar mais resistência, vai brilhar mais. É. E aonde eu tiver menos resistência, brilha menos. Por quê? Ótimo. Gosto quando faz o porquê. Potência é o que determina o brilho de uma lâmpada. A potência vai ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. Lembra que eu passei essa fórmula para vocês? Ou na sala de vocês não passei? Passei, né? Aí olha só. Em série, a corrente muda? Não, a corrente é a mesma para todos. O que pode mudar em série é a resistência da lâmpada. Então, eu posso ter uma lâmpada mais resistente e outra menos resistente. Então, se eu aumento a resistência, eu aumento a potência. Então, eu aumento o brilho da lâmpada. Ela vai converter mais energia, porque é a resistência que faz o processo de conversão. Ela converte mais energia, tá? Então, ela vai conseguir fazer brilhar mais. Só que é o seguinte, por que que eu estou falando só em série, não estou falando em paralelo? Quando a gente for estudar no terceiro ano do ensino médio, circuitos de novo, vocês vão perceber que em paralelo é o contrário. Em paralelo, quem tem menos resistência brilha mais. Por quê? Passa mais corrente. Mas a fórmula da potência continua sendo a mesma. Na em série é. Resistência é a resistência da passagem da corrente, mas não quer dizer que está mudando a energia transformada. Vocês estão com dificuldade de entender o sentido da corrente. O que é corrente? Corrente é movimentação de cargas. Quando uma corrente passa por algum lugar, ela pode gerar alguns efeitos. Quando é um objeto, ela pode gerar um efeito chamado efeito Joule. Efeito Joule é transformar a energia elétrica que a corrente está levando. Pensa que a corrente é quem transmite isso. Ela está levando. O efeito Joule é pegar essa energia elétrica e transformar ela em calor ou em luz, né? Você pode transformar.
Mas quem vai pegar e falar assim, opa, eu preciso fazer esse efeito Joule acontecer? É a resistência. Então, quanto mais resistente, mais efeito Joule vai gerando. Então, maior vai sendo, né, a transformação, maior a potência. Só que quando a gente for ver a associação em paralelo, isso inverte, mas é por uma característica da associação em paralelo. Mas aí a gente vai deixar para ver depois, para não confundir. Beleza? Show? Mais alguma pergunta? Não? Todo mundo entendeu? Qual? Essa é a fórmula da potência de um resistor ou de um circuito. Não vai cair também na prova, não. Só que é só para poder explicar o motivo. Qual a segunda pergunta? Eu falei que essa fórmula não cai na prova. O R é resistência. Não tem equação aqui. Aqui é só situações. Galera, todo mundo lembra da atividade prática, a atividade que a gente fez no laboratório de informática? É aquilo. Eu vou falar de uma situação, você vai dizer, por exemplo, se a lâmpada vai brilhar mais ou menos. Vou falar de uma situação, você vai falar para mim se vai funcionar ou não. Vou falar de uma situação, você vai dizer para mim se vai acontecer ou não o que eu estou pedindo lá. É só isso, não precisa calcular nada. Então, por exemplo, eu tenho três lâmpadas ligadas. Aí eu falo que cada uma tem uma resistência diferente da outra. Vamos supor, a lâmpada um tem a resistência E. A lâmpada 2 tem uma resistência duas vezes E. E a lâmpada 3 tem resistência três vezes E. Aí eu pergunto para você, quem brilha mais? A última, que tem maior resistência. Certo? Outra pergunta que eu posso fazer é: essas três lâmpadas estão lá funcionando. Aí a terceira lâmpada queima. O que acontece? O circuito para de funcionar. Certo? Beleza? É esse tipo de coisa. Show? Mais alguma dúvida? Não? Pode mudar aqui? Eu vou parar então a gravação para que todo mundo tenha acesso a isso depois. Então, presta atenção. Ó. Um chuveiro de 2.400 watts. O que é 2.400 watts aqui? É a potência. Ele funciona durante 4 horas em 30 dias. Então, juntando os dois, 4 horas por dia durante 30 dias, esse é o tempo. Beleza? Então, ele quer saber a energia, só que ele quer saber o quê? Em quilowatts. Então, eu faço assim, ó. Energia é potência vezes tempo. Então, ó, a potência 2.400 vezes o tempo que é 4 vezes 30. Por quê? 4 dias, não, 4 horas, 30 dias. Quando eu multiplicar isso tudo, vai dar quanto? 288.000. Aí, olha, presta atenção aqui. O watts, hora. Só que ele quer em quilowatts. Então, eu tenho que andar 3 casas para a esquerda. Então, vai dar assim, ó. 288 quilowatts hora. Ou seja, a resposta aqui é a letra A. Pode. Tudo bem? Passando para o próximo. Façam esse aqui agora. Silêncio. Vamos lá, ó. Em um período de muito frio, um casal utiliza em seu quarto um aquecedor de potência nominal. Então, a potência do aquecedor aqui, ó, 1.200 watts, ligado a 110 volts. Mesmo ligado a noite toda, possui um termostato que desliga automaticamente por certo período de tempo. Pode-se dizer que permanece utilizando a potência nominal 5 horas por dia. Sabendo que o custo do quilowatts-hora, então, ó, cada quilowatts-hora vale 40 centavos.
Durante um mês, qual seria o gasto do aquecedor elétrico? Beleza? Então, eu vou ter que vir cá e fazer assim, ó. A energia vai ser a potência vezes o intervalo de tempo. Ó, a potência é 1.200. O intervalo de tempo é 5 vezes 30. 5 vezes 30 porque eu estou pegando o tempo de uso em um mês. Vezes 1.200. Quanto dá isso? 180.000. Aí a unidade, ó, watts por hora. Só que eu quero em quilowatts. Aí eu tenho que andar uma, duas, três casas. Então vai dar 180 quilowatts hora. Se 1 kWh gasta 40 centavos, como é que eu faço para descobrir quanto 180? Eu vou multiplicar por 0,40. Isso vai dar 72. Beleza? Show. Ó, um computador é ligado em um no-break, que basicamente é um sistema armazenador de energia. Quando falta energia elétrica, o no-break entra em funcionamento, fazendo com que o computador permaneça funcionando por mais tempo. Determine o tempo máximo que o computador fica ligado após faltar energia elétrica, sabendo que a potência do computador, então quer dizer, ó, a potência do computador aqui, ó, 500 watts, beleza? 500 watts. Esse 500 watts, você pode transformar ele em quilowatts se você quiser. Como que você faz isso? Ó, 500 watts. Eu vou andar uma, duas, três casas. Então fica o quê? 0,5 quilowatts. É por isso que ele colocou isso aqui entre parênteses, ó. Ele está mostrando para você como você transforma, beleza? E a energia máxima do no-break aí então ele já está te dando a energia que o no-break possui, que é 2 kWh. Eu vou usar a mesma fórmula. Energia é potência sobre o intervalo de tempo. A energia é 2 kWh. A potência é 0,5 quilowatts. E eu vou achar o intervalo de tempo. Essa potência que está aqui multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter o quê? O intervalo de tempo vai ser 2 kWh dividido por 0,5 kWh. Quilowatts-hora eu posso cortar com quilowatts-hora. Os 2 dividido por 0,5 eu tenho 4 horas. Eu vou resolver com vocês aqui agora. Eu não vou dar mais tempo, gente, senão a gente não consegue ver tudo. Olha só. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: antes se usava lâmpadas incandescentes. 10 lâmpadas, cada lâmpada com 100 watts de potência. Usava durante 5 horas em 30 dias. Aí resolveu trocar por 10 lâmpadas fluorescentes de 200 watts, usando também 5 horas durante 30 dias. Ele fala que o valor do quilowatt-hora é 40 centavos. Ele quer saber o seguinte: qual foi a economia que ocorreu ao se trocar de incandescente para fluorescente? Então, o que que eu faria? Faria o seguinte: primeiro, eu iria calcular a energia que eu gasto com a lâmpada incandescente. O que que eu faço? Eu pego a potência da lâmpada incandescente, multiplico pelo número de otimização. Aí eu tenho que lembrar o seguinte: a potência da lâmpada incandescente é 100 watts. Vai ser usado durante 5 dias, não, desculpa, 5 horas em 30 dias. Só que quantas lâmpadas eu tenho?
10. Então, esse 10 que eu estou colocando aqui, ó, representa a quantidade de lâmpadas. Quando eu fizer esse cálculo aqui, eu vou encontrar quanto? Não. Eu vou achar 1000 vezes 150. Então, aqui eu vou ter 150 mil. 150 mil o quê? Watts. Então, quer dizer que eu tenho 150 kilowatts. Beleza. A segunda coisa que eu faria era calcular a potência gerada pela lâmpada fluorescente. Que seria o quê? Mesma ideia. Potência vezes intervalo de tempo é igual. São 10 lâmpadas, cada lâmpada tem 20 watts, vai funcionar 5 horas durante 30 dias. Beleza? Então eu ficaria o quê? 200 vezes 150 é igual a quê? 30 mil watts hora. Só que no caso eu tenho 30 kilowatts hora. Galera, olha só. Antes eu gastava 150 kWh no mês. Agora eu estou gastando 30. A economia foi de quanto? De energia, né? 120. Então, ó, rapidinho. A energia que eu estou economizando é 120 kWh. Se eu quero saber quanto que dá isso em dinheiro, o que que eu tenho que fazer? Vou multiplicar por 0,4. Vai dar quanto? 48. Beleza? Pode falar. Mesmo, ó, para cada um dos fenômenos descritos abaixo, classifique a onda quanto à natureza, ou seja, se ela é mecânica ou eletromagnética, e quanto à forma de vibração, se é longitudinal ou transversal. Então, ó, raio-x é uma onda de que natureza? Eletromagnética. Eu vou colocar E, M. Luz de laser, eletromagnética. Beleza? Não, sim, eu vou colocar isso tudo depois. Raios gama, eletromagnético. Beleza? O que que a gente sabe? Que toda onda eletromagnética é vibração de uma corda de piano, mecânica. Propagação sonora, mecânica. Só que agora tem um problema. A vibração de uma corda de um piano vai ser transversal ou longitudinal? Transversal. A onda sonora? Longitudinal. Sim, decorar. Ele nasceu sabendo ou não? Beleza até aqui? Pode passar? Galera, por favor, colabore. Pode passar? Agora presta atenção nessa aqui, ó. A diferença entre ondas mecânicas, como o som, e ondas eletromagnéticas, como a luz, consiste no fato de, então vamos analisar. Primeira afirmação: a velocidade de propagação, calculada pelo produto do comprimento da onda pela frequência, só é assim obtida para ondas eletromagnéticas? Não, né? Falso isso aqui, né? Vou colocar aqui, ó, falso. As ondas eletromagnéticas podem assumir uma configuração mista de propagação transversal longitudinal? Falso, isso aqui é mentira. Apenas as ondas eletromagnéticas, em especial a luz, sofrem um fenômeno denominado difração? Falso. Por quê? Difração é a capacidade de contornar obstáculos.
quarta. Somente as ondas eletromagnéticas podem se propagar em meios materiais ou não materiais? Sim, verdade. Então, essa é a show. Passando, essa aqui. Vamos lá, presta atenção. Qual a frequência de oscilação? Então, ele quer saber a frequência. Qual a frequência de oscilação aproximada de uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo com comprimento de onda? Então, vou colocar aqui, ó, comprimento de onda, 900 nanômetros. Mas peraí, 900 nanômetros é 900 vezes 10 a menos 9 metros. Beleza? Cuidado. Considere a velocidade da onda igual a 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Para calcular a frequência, eu vou usar a equação da onda, que a velocidade é o quê? O comprimento de onda vezes a frequência. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 10 à oitava é igual a 900 vezes 10 a menos 9, vezes a frequência. Então, quer dizer, a frequência vai ser o quê? Eu vou repetir, 3 vezes 10 à oitava. Como 900 vezes 10 a menos 9 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 900 vezes 10 a menos 9. Aqui, galera, eu vou fazer uma mudança na notação científica para facilitar. Em cima eu vou repetir. 3 vezes 10 oitava. E embaixo eu vou mudar. Eu vou andar uma, duas casas para virar um 9. Só que quando eu ando duas casas para a esquerda, eu estou somando 2 no expoente. Então, menos 9 mais 2, menos 7. Agora eu faço a conta com mais facilidade. 3 dividido por 9, eu posso simplificar o 3 por 3, dá 1, vezes 10 à oitava. Posso simplificar o 9 por 3, que dá 3 vezes 10 a menos 7. Aí, ó, 1 dividido por 3, 0,33. Quando eu tenho notação, o que eu faço? Conservo a base, subtraio os expoentes. Então, aqui vai ficar o quê? 0,33 vezes 10 elevado a 15. Só que eu vou andar uma casa para a direita, então eu vou diminuir um lá. 3,3 vezes 10 a 14 Hz. Então, aproximadamente dá 3 vezes 10 a 14. Tudo bem até aí? Deu o tempo certinho, esse era o último exercício.